Nós somos alunos aqui da Universidade Estácio, tá? A gente está fazendo um trabalho, um documentário, né, sobre tópicos regionais, né, na nossa matéria. E a empresa escolhida foi a Live One, né, a fornecedora de internet. E a gente queria, né, trabalhar um pouquinho, conhecer um pouco mais da sua empresa, né? Queria que você contasse um pouquinho de como ela nasceu, né? Como ela chegou aí em São Paulo, né? Em Campinas, né? E aí a gente vai de acordo, vai fazendo as perguntas também. Ok. Posso começar? Pode sim, fica à vontade, viu? Pode. Tá. Bom dia a todos. Eu sou a Joyce. Bom dia. Eu trabalho na empresa Live One, que hoje tem como parceria, representa uma das maiores, né, operadoras de telecomunicação do Brasil, que é a Claro. A Live One, ela começa a história dela nesse segmento de telecom, né, desde os primórdios. Então, começa com a venda de ficha telefônica. Não sei se é da época de vocês. Na minha eu posso falar assim. Então. E logo em seguida, né, migra para o cartão telefônico. Então, como que nasce a empresa, né? São dois empresários, que cuidava do segmento de ficha, o outro que estava iniciando aí nesse segmento de cartão telefônico, né? Então, eles se juntaram, firmaram uma sociedade, e de lá para cá, né, a era de comunicação por voz só foi crescendo, aí chega a era de dados, né, internet, chip. Aqui no Brasil já estavam as principais, né, as primeiras, a Vivo, a TIM, a Oi, atuando, e a empresa já estava, né, representando essas operadoras. E quando chega a Claro, né, a empresa já estava com a antiga TES, aqui em São Paulo, né, conhecida como TES, a fusão, uma das 6 marcas, aí 6 empresas regionais que a Claro unificou lá em 2003, uma delas estava no estado de São Paulo, que é a TES, e a empresa já representava também, já estava com a representatividade aí da venda de chip, né, era de chip. Bom, e de lá para cá, assim, a empresa só foi crescendo, né? O maior êxito da empresa, onde a empresa teve assim, começou a crescer, a aparecer muito, foi no canal distribuidor. Porque dentro das operadoras existem ali os canais de venda, né? E aí o canal distribuidor foi onde a gente começou a mostrar, né, a força da empresa, a garra da empresa. É uma empresa que começou familiar, ela ainda tem um DNA bem familiar, né? Mas hoje a gente representa a Claro, porque lá no início, nessa época de distribuição de chip, a gente distribuía aqui em Campinas, em torno de Campinas, algumas cidades aqui em torno, e umas 2 ou 3 cidades no Paraná, né? Que a TES também tinha uma parte ali, eu acho que no interior do Paraná, se eu não estiver enganada, que abraça um pedaço do estado de São Paulo. E hoje, a operadora, hoje não, né? Desde 2014, a operadora convidou, né, a diretoria da Live One para representar com exclusividade. Então, é nesse momento, em 2014, que a empresa começa a se desassociar e passa a representar exclusivamente a operadora Claro no canal varejo, né? Então, o que é o canal varejo? São essas lojas que a gente conhece, que tem o balcão de mobile, né? Balcão de telefonia, como Casas Bahia, Pernambucanas, C&A, Riachuelo, Magazine Luiza, lojas americanas, enfim. Então, todas essas lojas Fast Shopping, né? Todas essas lojas que tem aí o balcão de telefonia, existe ali a parceria com as operadoras. E aí a Claro,
ela estava iniciando, né, com o canal Varejo, porque ela foi a última que chega no Brasil, e aí ela, aqui, no interior de São Paulo, ela pediu aí essa exclusividade, né, com a Live One. Bom, de 2014, eu entro na empresa em 2016 para 2017, né? Então, quando eu entro, a empresa ainda estava ganhando forma, né, nesse novo segmento, que é o canal Varejo. Eu lembro que quando eu entrei, nós éramos aproximadamente em torno de 100 colaboradores, um pouco mais. E hoje nós temos aí, né, espalhado no Brasil. Então, hoje a gente não está só aqui em Campinas. Hoje a gente representa a Claro em 14 estados, inclusive no Rio de Janeiro também a gente tem a parceria, né, com a operadora aí no varejo. E nós temos em torno de mil colaboradores no varejo. E esse ano a gente foi convidado pela operadora para assumir um outro canal de vendas, que é o canal PAP, né, o porta a porta, a venda externa. Já estamos para quase 150 colaboradores, né, nesse projeto novo aí que a gente iniciou em agosto, na verdade, finalzinho de julho, começo de agosto, que a gente iniciou com a operação do porta a porta. Que bacana, que bacana. Ô Joyce, fala um pouquinho também sobre a missão, valores, né, e visão da empresa. Sim. São, assim, esses 3 pilares, né, que você falou aí sobre a missão, a visão, valores. Começando pela missão, né, a empresa sempre ela buscou, assim, construir, né, um relacionamento muito assertivo com a Claro, né, falando assim da Claro, porque ela é hoje a nossa principal fonte de renda, né, da onde vem ali todo a receita da empresa. Então, assim, a missão da empresa sempre foi cumprir, né, o nosso trabalho com satisfação, né? Então, assim, saber por que o vendedor lá, o nosso promotor de venda, o nosso supervisor, ele levanta de manhã e ele vai para o front sabendo o que ele precisa fazer, né? Que é gerar a satisfação através da prestação do atendimento, porque isso vem muito de encontro com o que a Claro também ela prega, né, como missão. Então a gente acaba espelhando muito o que a nossa cliente ela busca, que é a satisfação do cliente, também a gente traz aqui para o nosso cenário. Então, assim, a missão é todos os dias atender com satisfação, né? Atendimento com qualidade, não ser um tirador de pedido, e fazendo isso a gente sabe que vai ser, né, reconhecido ali, que aí parte para a nossa visão, né? Então, assim, a visão da empresa é ser reconhecida, né? Hoje nós já somos considerada dentro da própria operadora uma das maiores, se não for a maior operação de revenda, né? Podemos dizer assim, dentro da Claro. E essa história, eu sempre, quando eu falo com os colaboradores, né, em treinamento, eu sempre falo que isso é muito fruto de quem a gente escolhe, né? De quem a gente entrevista, de quem a gente seleciona, quem a gente treina, quem a gente traz para o nosso time, né? Continuar contando essa história, continuar tendo essa visão, né? De satisfação, né? De dever cumprido, saber o porquê que foi lá e ter o reconhecimento. E aí, falando de valores, né? Eu acho que missão e visão não teria sentido nenhum se a empresa não tivesse ali um pilar que, para aqui dentro da Live One, ele é bem claro para todo mundo, que são os valores, né? Então, assim, se eu pudesse elencar todas as palavras ali dentro do pilar valor, a primeira, e isso a diretoria faz questão, são pessoas. Porque a empresa ela não é uma empresa de produção, né, de um produto final. Por exemplo, esse copo, vou lá, fabrico o copo, produzir e vou vender, né? A empresa ela funciona, ela está, né, há mais de 20 anos
com esse CNPJ aí no mercado por conta de pessoas. Então, assim, o valor maior da Live One são cada pessoa que entra aqui, desde do pessoal aqui interno, né, até o pessoal lá do front, né, os vendedores, supervisores. Na verdade, assim, eu sou muito comercial e faz pouco tempo que eu estou mais interna. E eu sempre costumo dizer que um não vive sem o outro, né? Não existe ninguém mais importante na cadeia, porque para o vendedor escalar, a gente tem toda uma equipe interna. A gente tem as recrutadoras, nós temos a parte do departamento pessoal, as meninas do benefício, né? Tem o administrativo, financeiro. Então, assim, um depende do outro para o trabalho ele funcionar, né? Então, cada pessoa tem o seu valor, cada pessoa tem ali a sua responsabilidade. Então, esse quesito é o primordial dentro ali, né, do nosso pilar valor. E aí, seguindo, né, vem o respeito, né? Então, assim, a gente prega muito, valoriza muito o respeito, principalmente o respeito sobre a individualidade de cada um, né? Eu, Joyce, vou aprender de um jeito, como você, Rafael, vai aprender de outro jeito completamente diferente, até por conta da regionalidade, né? Principalmente por estarmos hoje atuando em 14 estados. Então, assim, são pessoas diferentes, são costumes diferentes, são falas diferentes, né? Então, o respeito, ele é muito valorizado. Respeitar a capacidade de aprendizado. É lógico que, falando da área comercial, também eu não posso ser hipócrita de falar assim, tem um tempo ali de amadurecimento. Não tem, porque a área comercial, né, o barato é louco. Verdade, verdade. É onde o filho chora e a mãe vê, a mãe não pode fazer nada. Verdade. Dando continuidade, Joyce, fala um pouquinho no momento da contratação, né? O que vocês, né, veem como hard skill do profissional que está chegando para somar com a equipe de vocês? Repete, Rafael, não entendi. Não, falando no momento da contratação, né? Quando você está lá na entrevista com a pessoa, né? Quais são as habilidades, né? O hard skill dessa pessoa que vocês reparam, que fala, opa, esse vai vir trabalhar com a gente, esse vai somar junto com a nossa equipe? Assim, né? Hoje em dia está bem complicado. A gente está vivendo uma geração que eu estou meio com receio do que vem pela frente, né? Porque cada vez mais assim o público, né, do trabalhador, o formato vem mudando, né? Ou as empresas se adequam e mudam também, ou então daqui a pouco a escassez realmente vai ser algo muito preocupante, tá? Mas assim, quando a gente vai selecionar, a gente não discrimina primeiro emprego, tá? Principalmente porque esse segmento ele é muito comum a pessoa começar, né, ou num call center, ou então como promotor de vendas, né, de alguma operadora. Então, assim, lá atrás, vamos colocar que 80% dos nossos colaboradores era primeiro emprego, era um perfil jovem, né, de 18, 19, 20, 22 anos, tá? Hoje é bem misto, até porque quem foi picado pelo pernilongo da nunca mais sai desse segmento. Então, assim, virou, mexeu, sempre volta uma pessoa lá do início da operação, volta a ser funcionário, ou então que já trabalhou numa outra agência ou numa outra operadora, né? Então, assim, a gente busca, né, de imediato, obviamente, porque nós somos muito cobrados pelo resultado, pessoas que já tenha vivido essa experiência, tá? Do telecom. Porque parece ser muito fácil vender um chip, ativador de chip, ativador de serviço, mas não é, né? É muito minucioso. Então, assim, antes, quando eu entrei aqui, tinha assim, muitas pessoas com esse perfil de tirador de pedido. É um plano assim,
sim, você vai falar, você vai receber chamada, você vai ter internet, e não tinha um olhar mais detalhado para a necessidade do cliente. Né? Então, cada vez mais a gente busca pessoas que consigam. Então, assim, falando de entrevista, né? Pessoa que ela se sai bem com a questão de desenvoltura, né? De saber colocar, enfim, a gente acaba escolhendo porque sabe que lá no dia a dia vão surgir algumas perguntas do cliente que se a pessoa não tiver, né, um raciocínio rápido para responder, então quem se comunica normalmente tem essa percepção rápida, né? Quem não tem esse perfil tímido, então a gente acaba indo muito por essa linha, ser comunicativo, né? Por telefone ou por videochamada, não dá para sentir tanto quanto no presencial, só que a maioria das nossas entrevistas por telefone, depois a gente indica para o supervisor, né, que vai trabalhar diretamente, então a gente acaba fazendo em 4 mãos, né, a seleção, as recrutadoras aqui internamente faz toda a parte de triagem, né, para realmente ver se tem ali o perfil, faz o primeiro contato, porque pela proposta, a hora que você já... Porque, querendo ou não, quem tem uma vaga aberta, a gente também está vendendo, né, uma ideia. Então, se a pessoa compra aquela ideia, se para ela é algo que ela vem buscando, então, assim, a gente faz as nossas anotações, passa para o supervisor. Porque é importante, porque o cara que vai lidar, né, com o vendedor ali na loja ou na rua, enfim, então ele precisa sentir se realmente tem um perfil para trabalhar com ele, tá? Então, as nossas entrevistas, elas são bem pautadas, né, com esses dois pontos de vista. Tanto o ponto de vista, vamos dizer, mais psicológico, né, traçando ali perfis, personalidades de pessoas, quanto a análise comercial, né? Porque às vezes uma pessoa não vai nem bem numa entrevista ali de recrutamento, porque tem todos aqueles testes, né? Mas chega lá com o supervisor tem um jeito de entrevistar que ele consegue identificar que aquela pessoa tem a pegada, tem o perfil, né? Então a gente acaba validando nesse formato. Mas assim, não tem discriminação se a pessoa, nunca trabalhei no telecom, né? Ou nunca trabalhei na vida. Mas na hora que a gente está conversando, se a gente sente que a pessoa tem vontade, que a pessoa é desenvolta, que é uma pessoa à frente, porque assim, já teve muitos casos, você entrevistar pessoas de 30, 35 anos, não se sair tão bem quanto uma pessoa de 18, né? Uma pessoa de 19 anos. E, mas falar todo mundo fala, né? No dia a dia que a gente precisa ver. E realmente, assim, existe algumas decepções, tipo, putz, foi tão bem na entrevista, mas na hora lá do vamos ver, né, não virou nada. Como existe também aqueles que se destacam, que querem crescer, porque esse mundo tecnológico é muito próximo dessa juventude, né, dessa galera de 18 anos. Joyce, nesse assunto ainda de contratação, a empresa contrata pessoas com deficiência? Internamente, sim. Para as lojas, para a venda, não, porque dependendo da deficiência, né, da necessidade ali da pessoa, não atende, porque como a gente representa, claro, dentro de uma outra loja, né, ou então, falando de rua, então entra todas essas questões, né, até de bem-estar da pessoa que tem ali a necessidade física, né, ou auditiva, enfim, não sei. Mas aqui internamente nós temos hoje 3 escritórios, a matriz aqui em Campinas, um escritório em Porto Alegre e um escritório em São Paulo. Nós temos uma pessoa, PCD aqui em Campinas e tem uma em São Paulo. Bacana, bacana. E como é que a empresa se performou nessa época de pandemia? Como é que ela conseguiu se manter e seguir? Foi uma loucura. Eu acho que, assim, para todo mundo. Para mim, não foi... Na verdade, eu acho que para a empresa como um todo, né? Eu falando, assim, do meu trabalho, do meu job, porque quando começa a pandemia,
a minha atividade principal era o treinamento. E eu já vinha de um ano, né, eu tive que me reinventar por conta de custo, né? Existe isso também. Então, assim, hoje na minha carteira, eu sou supervisora de treinamento, porque em 2018 eu tinha uma equipe com 10 multiplicadores, então era uma equipe que estava espalhada aí nesses 14 estados, né? Multiplicando, treinando, porque assim, foi inclusive um diferencial, né? Quando eu entrei, o supervisor ele contratava, né? Ele fazia entrevista, ele fazia tudo, e as meninas do departamento pessoal só fazia parte ali de registro, liberava para a rua e era o supervisor que tinha que treinar. E aí eu venho de algumas experiências profissionais que eram completamente diferentes, né? Porque eu já trabalhei na Ambev, já trabalhei na própria Embratel, né? Que virou Claro, trabalhei na Nestlé. Então, quando eu cheguei, eu achei um pouco, eu não sei se pelo formato familiar, né? Eu falei, não, espera aí. E eu vinha, né? Como que a Joyce surgiu aqui? Eu vim de uma indicação, porque a Claro, ela criou um projeto, né, de treinamento para reforço ali, on the job. Eu fazia visitas nas lojas onde tinha um promotor da Claro, independente qual era a agência, não era a Live One, tá? E foi ali que as pessoas daqui da Live One, então, assim, o projeto, ele tem começo, meio e fim, né? Então, o projeto eram 4 meses, e aí no projeto eu acabei conhecendo muita gente e eu fui convidada a vir supervisionar, né, a equipe de Campinas. Na época eram 27 promotores. Assim, para mim foi uma experiência ímpar, né? Eu nunca tinha imaginado em ser gestora. Eu costumo dizer que eu não sei gerir nem minha vida, nem minha filha, né? E aí eu me deparei ali com 27 vidas, porque eu, assim, falar por mim, tá? Trabalhar com pessoas na área comercial, é impossível você separar a pessoa física do número, né? É impossível, né? Tudo junto e misturado. Então, assim, para mim foi. E aí foi algo que começou a me incomodar, porque a minha equipe, eu cuidava, eu fazia questão de dar treinamento, até porque eu já vinha do projeto, eu já tinha os materiais, já tinha as informações, eu já tinha feito, né, o famoso network com o pessoal da Claro, então, sempre que eu precisava. Só que eu sou uma pessoa assim, que o que eu quero de bem para mim, eu quero para os meus pares também. E eu via os outros supervisores e falava assim, cara, tá errado, porque assim, o que o meu promotor fala aqui em Campinas, o promotor de Americana, que é uma cidade aqui do lado, tem que falar a mesma coisa, é a mesma marca, né? Então a gente precisa criar ali um script, enfim, não sei o que, né? E foi quando eu comecei. Gente, vamos dar um passo à frente. A outra agência não tem área de treinamento, então vamos criar essa área, vamos. Aí foi quando surgiu, né, a área de treinamento. Com o passar do tempo, foi crescendo. Os outros estados, então a Joyce não consegue se multiplicar e sair de Campinas e está lá em Goiânia para fazer o treinamento. Então vamos começar a contratar mais pessoas. E aí eu saio dessa figura, né, de palco, vamos dizer, e fico supervisionando, né? Então, assim, eu estava mais nos startups. Então, assim, toda operação que startava num estado, eu era convidada para fazer o startup, né? Então, acabou Marília Mendonça e todos os cantos, eu só, né, Joyce por todos os cantos. Teve um momento aí que eu estava me sentindo a patroa, né? Porque todos os startups que a gente fez, eu que fui, né, fui convidada aí pela diretoria para poder apresentar a empresa, para poder falar quem era a Live One, qual é a nossa história, contar praticamente mais ou menos o que eu estou contando aqui para vocês, né? E lógico, fazer toda a apresentação ali comercial da operadora, tá? Então, assim, a minha paixão é a área de treinamento. Bom, aí corta para 2018 para 2019, né? Redução de custos. Vamos ter que realocar os seus meninos para uma outra atividade. Lógico, obviamente, quem quiser continuar na empresa, então vai surgir vaga de supervisor de vendas, se eles quiserem. E você vai ter que tocar o treinamento sozinha e vai ter que se reinventar, né? Aí, nesse momento,
eu apelei para tudo. Chamada de vídeo no WhatsApp, aí não funcionava. Skype, não funcionava, né? Aí um belo dia, numa viagem para o Paraná, um dos gerentes me apresentou a plataforma Zoom, né? Então eu já vinha trabalhando com o Zoom, já tinha mais de um ano. Eu lembro que quando começou a pandemia, até o pessoal da Claro, né, a diretoria da Claro, não só daqui de Campinas, mas Claro, praticamente do Brasil inteiro, me ligando já, como que usa o Zoom? Porque até então era novidade para todo mundo, né? Início da pandemia ninguém sabia. Eu lembro que aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou gravar um tutorial aqui de como usar, que aí, quando me pedir eu só envio, né? Que eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa. Então, assim, para mim e para a empresa, foi meio que a gente já estava prevendo o futuro. Foi mais ou menos assim, né? Então, porque querendo ou não, aceita que dói menos, né? Eu sou, isso me dói muito falar, porque a minha formação, minha graduação, eu sou pedagoga, né? Então, assim, para mim, né? Lógico, eu nunca lecionei, os alunos que agradecem, né? Porque eu já teria, sei lá, feito o quê com alguma criança falando. Então, assim, para mim, é bem crítico olhar e falar assim, cara, só que eu acho que muitas coisas, né, evoluem. Muitas coisas da época da minha avó, né, mudaram e esses status, né, são novos tempos. Então, eu acho que a empresa ela já estava caminhando para esse olhar para o futuro, né. Eu não sei se por trabalhar com tecnologia, a gente já estava meio que antenado, né. Eu lembro que quando eu entrei na empresa, eu participei de uma reunião com a Claro, e aí o palestrante, ele trouxe, né, uma informação sobre uma revista, nem lembro, uma revista internacional, que em 2022, ou seja, amanhã já, né, gente? Verdade. Mais de 700 profissões deixariam de existir. E os culpados estavam dentro daquela sala, que eram as pessoas que trabalhavam com tecnologia, né? E cada vez mais a gente vai notando isso. Então, você chega hoje no supermercado, já não tem mais aquela quantidade de operador de caixa, né? Já tem lá o atendimento automático, né? Que você vai lá, você passa sua compra, você paga e vai embora, né? Então, assim, daqui a pouco, com a era do 5G, um médico lá na Alemanha vai conseguir fazer uma cirurgia aqui no Brasil, né? Então, assim, você olha e fala assim, cara, se a gente não seguir essa tendência, nós vamos ficar para trás. Então, quando começa a pandemia, né, foi desesperador, acho que para todo mundo. Aí não é só Brasil, não é só Live, porque foi algo que radicou o mundo inteiro. Então, as pessoas que já estavam, não vou dizer preparada, porque ninguém estava, mas as pessoas que já estavam vendo algo lá no futuro, falou, opa, vamos adiantar, porque o futuro chegou agora, né? O novo normal, tanto que na Claro adotou-se, né, o novo normal. Então, vamos ter que nos adequar, vamos ter que atender o cliente, porque aí a gente viu a necessidade, porque, espera aí, se eu estou trancado dentro de casa, não posso sair, não posso ver quem eu amo, não posso ir para a escola. E aí? Quem que vai trazer isso para mim? Até que a gente viu uma busca por conta de internet, pacote de TV por assinatura, opa, é o produto que a gente vende. Vocês terem uma ideia, a pandemia estava, né, algo que ela não esperava, e aí a gente passou a entender que seria um dos serviços essenciais, né, que as pessoas deixam de, sei lá, comprar uma carne de primeira, né, para poder pagar o pacote de internet, porque precisa, né? Antes precisava para luxo, porque eu queria maratonar uma série, queria jogar um videogame, né, ou queria ter um Wi-Fi em casa. Hoje não. Cada vez mais a gente vem ouvindo de casas inteligentes, né? Então, daqui a pouco, tudo na nossa residência, a luz vai funcionar através da internet, cafeteira, a própria, né, Alexa aí, que abre cortina, fecha cortina, desliga tudo. Então, assim, quem não se adequar vai ficar para trás. Né? E aí eu volto lá naquela palestra. Realmente. Verdade. E a gente não...
certo, nós seremos um dos profissionais que seremos, né, que vamos estar aí atualizado no mercado e que alguém vai roubar o nosso lugar, né? Verdade. E deixa eu te perguntar, você acredita qual é o diferencial da empresa para as demais do mesmo ramo? Um exemplo, ela investe em sustentabilidade ou ajuda em projetos sociais? Sim, a nossa diretora de RH, ela fica em Porto Alegre, a Tati. A Tati, ela tem alguns projetos lá em Porto Alegre, né, que ela já tinha antes, que a Tati tem acho que 2 anos que ela está com a gente. E é um projeto que, assim, sempre está em evidência dentro da Live One, que ela acaba sempre divulgando nas nossas redes sociais, nos nossos grupos, né? Que é ajudar animais de rua, né? Porque a gente também não olha para esse, né? Para esse ser, para esses seres, né? Então, assim, Verdade. gato, cachorro. Então, ela tem um projeto bem bacana. Tem um nome, eu não vou lembrar agora o nome do projeto, tá? É tipo Meu Amigo Cão, mas não é isso. E ela também tem o projeto da Quentinha, né? Acaba fazendo ali marmita para entregar para moradores de rua. Então, ela tem esses 2 projetos em andamento e, com isso, ela acabou contaminando, né, as pessoas que trabalham na empresa. Então, cada vez mais a gente vê fazendo uma solidária com o mesmo formato, né? Aulo, né? A gerência promovendo também o mutirão do agasalho, do alimento, né? Aqui na sede, aqui na matriz, nós tivemos no início aí da pandemia a arrecadação de alimento e agasalho, né? Principalmente para as pessoas que estavam passando por necessidade. Então, assim, não é nada divulgado, né, em mídia maior, mas a gente tem esse olhar, né, para esses projetos. E, assim, um que eu acho bem bacana é esse do animal, né, quantos bichinhos, né, que são soltos aí, fica, né, sem comida, sem água, né, então é um trabalho bem bacana. Ah, verdade. Parabéns, gente. Muito legal isso. E na sua opinião, o comportamento das pessoas é influenciado pela região onde a empresa está situada? Eu acredito que sim, né? Até assim, quando eu estou em viagem, quando eu vou para qualquer canto, qualquer lugar, eu acabo tentando me adaptar à região, porque eu acho isso muito necessário, né? Eu acho que a empatia é principalmente isso, é você se colocar de fato, né, naquele contexto, né? E aí eu percebo que a empresa inteira, hoje, assim, não são todos que têm oportunidade de viajar, como eu tive, né? Mas, hora ou outra, sempre vem um gerente do Nordeste, um gerente do Centro-Oeste, um gerente lá do Rio Grande do Sul, né? O pessoal do Rio de Janeiro. Então, assim, acaba convivendo e acaba gerando respeito, né? Pela regionalidade do país, porque é um país só, com a impressão que você tem vários países num lugar, né? A gente fala da mesma coisa, tá falando da mesma, e cada um vai entender e interpretar de uma forma, né? Então, a empresa acaba assim, né? E aí, falando por mim mesma, toda vez que eu tô em viagem, eu falo, gente, eu devo sofrer de bipolaridade, porque não é possível. Eu desço em Porto Alegre, então, guria, já começa, sabe? Né? Aí daqui a pouco já peguei, já tô lá no Nordeste, já tô falando manhã, né? Já tô ligando pra manhã, falando, viu o cheiro, manhã. Bacana. Eu acho que é meio que até inconsciente, né? Quando a gente tá do lado de pessoas que têm um sotaque diferente. Tem gente que, né, age com preconceito, enfim, mas aqui a empresa, a gente acaba se divertindo, porque quando vem uma pessoa de uma região diferente, se diverte com o jeito que a gente fala, né?
E da mesma forma a gente quando está ali em contato. Então, eu acho que é uma troca. Eu acho que é bem bacana. Ah, que legal. E Bacana. a empresa tem interesse em expandir para outras regiões que ainda não atua? Olha, menina, eu prefiro que não, sabe? Assim, a gente já está enlouquecendo. A intenção é que assim, não pode centralizar, é até uma questão de planejamento de negócio da própria operadora, não dá para centralizar tudo na Live One, mas se pudesse, a própria Clara, ela teria passado a operação do varejo Brasil inteiro para a Live One, né? É assim, para você ver o tamanho do relacionamento, né, que a diretoria já tem com os caras lá da Claro. Mas gradativamente, cada ano incorpora um estado novo, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele incorporou no final de 2019. Em outubro de 2019, a gente não atuava no Rio, era outra agência. Aí, no final de outubro, a gente incorporou a operação do Rio, né? Acre, a gente não estava. No início agora do ano, a gente incorporou o Acre também na nossa operação. Minas também não era nosso, ainda não é, mas nós estamos com um projeto, né, de uma força de venda agora na Black Friday com a Claro, que aí a Claro pediu, eu queria que a Live One cuidasse desse projeto em Minas também. Então, se você ter uma ideia, a gente está com uma demanda, os meninos aqui, os recrutadores, inclusive a gente tivemos que contratar mais 4 pessoas, né, porque a demanda ficou bem acirrada, né, para fazer essa contratação de Minas. Então, assim, daqui a pouco pode ser que, eu estou falando que não, né, se a gente tem interesse ou não, mas daqui a pouco pode ser que a gente está aí pintado no Brasil inteiro, né? Ah, que bacana, Joyce, que bacana. É verdade, né? Sempre tá mudando as inovações, aparecendo as oportunidades, e o que eu vejo, a sua empresa está muito preparada. Continuando, qual o diferencial da sua empresa para as suas concorrentes do mesmo ramo aí no mercado, Joyce? Eu acho que sempre foi o formato de lidar com pessoas, né? Porque, assim, a gente costuma dizer, é tudo igual, tá? Tim, Vivo, Oi, Clara, é tudo igual. Muda a cor, né? Muda ali uma coisinha ou outra, mas falando de estratégia de atendimento de negócio, é tudo igual. Então, o cara, ele troca, a gente sente muito assim, que o colaborador, ele troca por conta de R$ 50, ele troca. Porque é tudo igual, eu vou vender a mesma coisa. Ele troca, né? E o que a Live One é o diferencial? Porque a gente tem muita gente, assim, antiga, né? Que já está muito. Qual que é a nossa diferença? Eu acho que é esse olhar para a pessoa, sabe? Em querer realmente uma troca, porque é aquilo que eu disse, não tem como. Tem como separar o pessoal, é muito difícil. Então, eu acho que o nosso diferencial diante das outras é exatamente isso. É a presença da nossa diretoria, né? É sempre muito presente. Eles não são intocáveis, né? Tipo, tem aquela. Ontem mesmo a gente está falando sobre a cadeia de hierarquia, né? Não se fala com o presidente, porque o colaborador tem que falar com o supervisor, que tem que falar com o coordenador, que tem que falar com o gerente, que tem que falar com a, né? Enfim, até chegar. Não, eles são bem acessíveis, eles vão para campo, né? Eles se envolvem. Eu lembro que no início da pandemia, o nosso CEO ele fez uma transmissão, né, no Facebook da empresa, assim, para tranquilizar as pessoas, sabe, passar uma mensagem de carinho, uma mensagem de afeto. Lógico, passar o principal, que era a preocupação, né, com a questão de saúde, de cuidar. Então, eu acho que a gente se destaca principalmente nesse cuidado, né, com as pessoas. Que ótimo, Joyce. Assim, estamos finalizando, tá? O nosso documentário aqui, mas, assim, gostaríamos de agradecer e te parabenizar. Parabéns. Muito clara mesmo nas suas palavras, as suas colocações, perfeita. Tenho certeza que o professor Márcio vai adorar o documentário. A gente conheceu mais de tópicos, né, de gestão. É muito interessante a forma de você gerir, a forma de você trabalhar com pessoas. Muito, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, tá bom, Joyce?
Imagina, eu que agradeço, assim, espero ter ajudado, colaborado aí com o trabalho de vocês, tá? Para mim não é sacrifício nenhum falar, assim, eu realmente sou prova de que trabalhar na Live One é algo que me faz muito bem enquanto pessoa, porque além de profissional, existe uma Joyce por detrás, né, de tudo isso. Então, assim, sempre que eu posso, quando eu recebo pessoas novas na empresa, eu costumo ir para esse olhar, né? Fala, gente, problema vai ter, família a gente tem problema, né? Tem dia que você quer sair do grupo de família, você não quer falar com ninguém, você não quer uma bênção do pai, da avó, né? Porque você está de saco cheio pela empresa. É a mesma coisa, com a diferença que, assim, tem aquele momento que você também tem o carinho, que você tem ali um olhar cuidadoso. Então, assim, eu me sinto muito bem acolhida na empresa, não é à toa que eu estou, né, 5 anos. Então, assim, para mim, foi um prazer poder ajudar aí vocês, colaborar, falar, né, do meu trabalho, falar do que eu gosto de fazer aqui, qual é o meu trabalho, né, o que eu hoje presto aí de serviço para a Live One em parceria com a operadora Claro. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada, Mais de uma vez, verdade. parabéns, tá? Obrigada, meninos. Tá, tô encerrando aqui a nossa gravação, tá, Joyce? Fica com Deus aí, um ótimo dia para você. Tchau. Bom trabalho.